Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência a esse capítulo que fala da estrutura e os recursos naturais da Terra. Na aula passada falamos aí em relação à atmosfera, camadas da Terra, e agora vamos dar sequência falando da parte chamada de hidrosfera. O que é hidrosfera? Hidro está associado à água, esfera é o próprio planeta, ou seja, é a parte relacionada à água do nosso planeta. Então veja que aqui a gente tem a distribuição de água no nosso planeta. 97% da água do nosso planeta está em oceano e mares. Então está lá nos oceanos e mares. Caramba, professor, é uma quantidade imensa de água então nos oceanos e mares. Sim, 97%. E aí o que sobra? Desse que sobra, 2% mais ou menos está congelado. Está lá na forma das famosas geleiras, né? Então, arredondando aqui algo em torno de mais ou menos 2%. 1% também não está disponível. Então, 2% está congelado, né? Ele coloca 1%, mas na verdade aqui é um pouco menos, né? Porque senão a gente já teria aqui 100%. Um pouquinho menos. Vamos imaginar ali 0,99%, alguma coisa assim. Está nos lençóis freáticos, que é uma água no subsolo. Também não está disponível facilmente para a gente. Caraca, professor, e o que está disponível para a gente? É a água do rio, é a água dos lagos, essa sim, né? Mas aí você vai ter aqui uma representação de 0,10% é a água que está representada aí nos lagos e rios e 0,001% a água na atmosfera. Então veja, né? A questão, quando a gente escuta falar assim que a água do planeta vai acabar, será que a água do planeta realmente pode acabar? Na verdade não. A quantidade de água que existe no planeta é sempre a mesma, e foi sempre a mesma, e será sempre a mesma. Por quê? O que muda é a forma com que essa água se encontra, o que nós chamamos de ciclo da água na natureza. Agora, quando a gente escuta que a água pode acabar, não é a água em si, mas é a água para consumo humano, a água potável. Essa água potável pode acabar, por conta do mau uso, da poluição dessa água. Então, vamos entender um pouquinho sobre o ciclo da água na natureza. Quando você fala do ciclo da água, é importante você pensar que você transpira. Ah, professor, a minha transpiração conta? Conta. Talvez você fale assim, mas eu transpiro tão pouco, professor. Você transpira pouco, mas se juntar você, eu e todos os seres vivos aí do planeta, a transpiração, inclusive das plantas, que planta também transpira, é considerável aí para o ciclo da água. Com relação também à questão da evaporação dessa água que está no oceano, essa água que está nos rios, nos lagos, a água também evapora. Temos também a infiltração, a água que infiltra no solo. Temos a possibilidade de encontrar água congelada, então aí nas famosas geleiras, temos possibilidades, né, dessa chuva então evaporar, condensar formando as nuvens, e aí nós temos a precipitação, que é a chuva. Essa precipitação pode ser na forma de neve, granizo ou chuva comum mesmo, né? No caso aí, água na forma líquida. Então, veja que aqui nós temos, né, em relação à biosfera, que é a esfera da vida, nós temos a parte relacionada à parte líquida, parte relacionada à água, a atmosfera relacionada à parte que nós encontramos aí os gases da atmosfera, o ar, e nós temos a litosfera, que fala ali, né, da crosta, relacionada à crosta terrestre ou litosfera. Seria a parte relacionada à terra, né, ou a própria terra, ou a parte rochosa. Beleza? Então, aqui em relação à biosfera. Agora, lembre-se que nós estamos falando de camadas da Terra. Nós só citamos, mas vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto? Então o núcleo, o centro da Terra é de ferro. Quando eu digo para vocês assim, o centro da Terra é de ferro, é importante essa informação? É importante. Mas dá para a gente saber um pouquinho mais. O núcleo é a porção central do nosso planeta. Ele tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Possui duas partes, o núcleo interno, que você já sabe, e o núcleo externo. Então o núcleo tem duas partes, interno e externo. O núcleo interno é imenso, né? Um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo externo é líquido. Então imagine, né? O núcleozinho mais interno, ferro sólido, e aí o núcleo externo, você tem ali
um líquido, né? Pois formado por ferro derretido. Então, ferro sólido e ferro líquido. O núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso ali, né, no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais, né, rápido do que a Terra. Então veja que acredita-se, né, algo que a gente não tem essa ideia realmente, porque a gente nunca foi até lá. Veja a temperatura, seria algo também possível, né, para você imaginar que a gente possa chegar até lá. Né, esse núcleo interno, 6.000 graus, então assim, é uma hipótese que esse núcleo ele possa girar mais rápido do que a Terra. Agora, saiba um pouquinho mais aqui, né? A geologia é a ciência que nos auxilia nesse estudo, né? Então, estuda a evolução da Terra, desde a sua formação até cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando foi aí que surgiu o nosso planeta Terra. E o manto? Aí você tem o manto. Falamos do núcleo interno, falamos do núcleo externo, e em relação ao manto? O manto ele é pastoso, fervente e está em constante movimento. É importante a gente entender essa questão do manto, ele está em constante movimento, porque isso pode trazer consequências para a superfície, como por exemplo o movimento das placas, podendo causar aí terremotos, por exemplo. Assunto para aulas futuras, mas já preparando vocês para isso. Então, envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 km de espessura, chamada de manto. O manto terrestre é formado por magma, uma mistura fervente principalmente de silicato de magnésio e ferro. Veja que o ferro está presente desde lá do núcleo interno, né? Interno, ferro sólido, núcleo externo, ferro líquido, e aqui no manto nós encontramos também uma, né, quantidade significativa de ferro. Então, silicato de magnésio e ferro. O manto tem uma temperatura de 3.500 graus e o magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Então, magma e núcleo externo em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, que é sólido, se propaga para o núcleo externo, que é líquido, e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessa parte líquida e pastosa. Então veja que o fato do núcleo interno ele ter uma temperatura muito elevada, isso repercute no núcleo externo e no manto que nós encontramos, né, essa parte que é o magma que pode interferir na movimentação desse líquido. Agora a crosta, uma camada superficial, é na crosta terrestre, começa logo acima do manto, é também chamada de litosfera. Aqui a gente já tem indícios mais interessantes, aqui a gente já conhece um pouquinho mais em relação a essa camada. A espessura da crosta terrestre varia de 10 a 70 quilômetros. Lembrando que para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros, que corresponde ao raio, né? Já que a Terra tem ali 12.000 quilômetros de diâmetro, o raio seria metade, seria algo em torno de 6.370 ali quilômetros. Né? Os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, o silício e o alumínio. Em menores proporções, a crosta terrestre também tem ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, enxofre, entre outros elementos importantes. Aqui saiba mais, as placas tectônicas, lembra que eu falei essa questão de você ter essa possibilidade de movimentação ali do manto, vai repercutir aqui na crosta terrestre. As placas tectônicas ficam em constante movimento, esse movimento é impulsionado pelo magma que constitui o manto terrestre. Então o fato dessa crosta terrestre estar em cima desse manto que também está em constante movimento, isso pode causar o quê? A movimentação dessas placas terrestres. A crosta terrestre tem 3 camadas, a rocha matriz, o subsolo e o solo. O solo é o que você conhece. Associado ao solo, a camada em que se desenvolve vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas, as vidas das plantas. Então o solo é esse solo que você conhece, que a gente usa para plantar, certo? Então o solo que permite ali a vegetação muitas vezes se desenvolver. Subsolo, camada pobre em substâncias nutritivas, nele podem ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro. E temos por último a rocha matriz, então você vai acompanhando aqui, ó. A é o solo, B é o subsolo e C é a rocha matriz.
parte da rocha que deu origem ao subsolo e ao solo. Então veja que a crosta tem essas camadas. O que nos interessa mais no cotidiano, a questão do solo. Ter um solo fértil, muitas vezes, para a agricultura é fundamental. E aí, essa rocha matriz, então, é a camada mais inferior da crosta, o solo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo, e o subsolo, né? E o solo é a camada mais superficial. Então, a camada mais fina da crosta terrestre fica na superfície. Beleza? Aquele saiba mais. Questão. Responda, por que o estudo do interior da Terra é chamado de indireto? Por que o estudo do interior da Terra é chamado de indireto? Porque a gente não consegue ir até lá, certo? A gente não consegue ir até o interior da Terra. Por isso que é chamado de indireto. A gente vai tentando encontrar o quê? Informações, hipóteses, por isso que o estudo do interior da Terra é chamado de estudo indireto. Esse movimento das placas tectônicas possibilita o quê? Então veja, ó, ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, quase nunca percebemos isso. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados os continentes. Nós temos aí os nossos continentes apoiados em cima dessas placas tectônicas. O Brasil está bem no meio de uma placa, por isso quando a gente escuta falar em terremoto, por aqui não é muito comum, pelo fato da gente estar bem no meio de uma placa, tá? E agora, é importante que você saiba o que seria a deriva continental. Veja, você já ouviu falar em Pangeia? Acredita-se que há milhões de anos, aproximadamente aí 250 milhões de anos atrás, a gente tinha ali o quê? Um único continente chamado de Pangeia. E aí a deriva continental vai falar da separação desses continentes. Então a gente tem a possibilidade de aproximadamente 250 milhões de anos ter separado, ter fragmentado a Pangeia em dois fragmentos inicialmente, chamado de Laurásia e Gondwana. Mas isso a gente vai trabalhando na sequência das aulas. Beleza? Então, com relação a um saiba mais, deriva continental é o fenômeno de flutuação dos continentes sobre o magma. Significa arrasto. Ou seja, imagine que em algum momento nós tivemos um único continente que separou. Observe essa animação aqui, ó. Aqui então você tem um único continente e conforme foi passando milhões de anos, a gente tem a separação até chegar no momento atual, onde a gente tem a configuração dos continentes atuais. Mais adiante nós vamos aprofundar nisso, entendendo, por exemplo, né, que isso faz até sentido pelo fato de se encaixarem. Então existe o que a gente chama de argumento morfológico pela forma de um continente se encaixar em outro continente. Então essa é a ideia da deriva, né? A animação aqui mostrando a separação da Pangeia, que a gente chama de deriva continental. Beleza? Então traz aqui essa animação, mostra aqui para nós em detalhes, né? Os continentes quando eles estavam aqui unidos e aqui a animação mostrando eles separados. Maravilha, gente! Paramos por aqui. Você já sabe então que o subsolo está em constante movimentação, então bora também se movimentar e estudar um pouquinho mais aí. Até a próxima, tudo de bom para vocês!